Meus amores, príncipes e princesas do Senhor, tudo bem com vocês, gente? Vamos dar sequência ao nosso devocional de hoje. Hoje é João 2, certo? Então vamos lá. Lembrando já, gente, de deixar o like, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal e deixar seu comentário para que o YouTube entregue essa mensagem para mais pessoas, certo? Então vamos lá. Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." E Jesus respondeu: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Ele está falando da hora dele começar a realizar os milagres, né? E se manifestar como Cristo. Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Gente, pensa no tamanho desse. Era tipo um tonel, assim, 80 a 120 litros cabia em cada um, né? Jesus disse aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora." Então, olha só, gente, naquela época, segundo a cultura judaica, a festa de casamento durava vários dias, né? Então, 5 dias, 7 dias, eram vários dias de festa. Ainda hoje, muitas culturas têm, assim, vários dias, 3 dias de festa, 4, 5. Então, o que acontecia? O que acontecia num casamento? Eles serviam primeiro o bom vinho, né? Durante os primeiros dias, eles iam servindo aquele vinho bom, porque os convidados estavam completamente lúcidos e completamente com o paladar aguçado. Então, eles viam que era um bom vinho. Com o passar dos dias, eles já estavam mais alegres, né? E já não, nem percebiam mais a diferença do vinho. Continuavam tomando vinho por tomar. E aí, o que acontecia? Por isso que no começo, nos primeiros dias, o dono da festa, né? O noivo e a noiva serviam primeiro o melhor vinho, depois que o povo já estava alegre lá, aí servia o vinho de qualidade inferior, porque eles nem iam sentir a diferença. E aí, o que aconteceu? Acabou o vinho, e quando acaba o vinho, por exemplo, num casamento, segundo a cultura dele, seria uma vergonha. Esse casal essa família ia passar muita vergonha, sabe? E agora? Não, né? É muito feio. A mesma coisa quando você dá uma festa, de repente, sei lá, você faz um buffet, ou salgadinhos, ou não sei o que lá, e acaba, e os convidados ainda estão ali, né? Mó carão. Então, isso que aconteceu, acabar o vinho numa festa era um fiasco para eles, entendeu? E aconteceu, e aí a mãe de Jesus foi, né, e pediu para ele. Aí, imagina, gente, trouxeram vários potes onde cabia de 80 a 120 litros. Dá para imaginar isso? De água, entendeu? Aí Jesus pegou, transformou. Foi o primeiro milagre de Jesus, gente. Esse, tá? Foi o primeiro milagre, transformar água em vinho. E aí, o que aconteceu? Levaram, obviamente, pro enólogo, né? Vamos chamar de enólogo, que é o cara que entende de vinho, que prova os vinhos, que não sei o que, nos dias de hoje. Levaram pro encarregado da festa, eles falaram aqui. Aí, quando o cara prova o vinho ali, caramba, mas como assim? Esse vinho aqui tá melhor do que o primeiro vinho? Aí ele falou pro noivo: "Peraí, todo mundo serve primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, aí serve o vinho inferior, para que eles não notem a diferença. Mas você fez o contrário, você serviu primeiro o vinho inferior, e agora você deixou o melhor vinho para o final." Ou seja, imagina o nível da qualidade do vinho que Jesus transformou aquela água. Era um vinho muito superior ao melhor vinho que o noivo tinha servido, que foi servido primeiro.
Então, olha isso, gente. Vinho também representa alegria na Bíblia, né? Não no sentido de você se embriagar. Muitas pessoas perguntam pra mim, tem gente que quando eu abro caixinha de perguntas, perguntam se é pecado beber. Mari, é pecado beber? E eu já respondi na caixinha de perguntas lá no Instagram, já respondi aqui também. Não existe nenhuma passagem na Bíblia, gente, que fala que é pecado beber. Fala que é pecado você se embriagar. Sabe, se embriagar é o quê? É quando você perde a sua consciência, quando você já nem sabe mais o que está fazendo. O que, que acontece quando você bebe além do que deveria, né? Por exemplo, você tomar uma taça de vinho, depende de cada pessoa. Tem gente que com uma taça fica bêbado, então não beba. Então, para você é pecado, entendeu? Mas quem consegue tomar uma taça de vinho, um champanhe, uma coisa assim e ficar super bem, super lúcido, ok, né? Quem tem equilíbrio e fica super lúcido, ok. Agora, se passa disso, gente, o que que acontece? Abre portais no mundo espiritual para o diabo entrar. Isso é muito sério, entendeu? Então, ele entra através do álcool. Por quê? Porque a pessoa fica suscetível, ela fica vulnerável, entendeu? E aí o inimigo entra e faz o que ele quer com aquela pessoa. Tanto que muitas coisas erradas, muitos erros, né, acontecem, até mortes, pessoas matam, pessoas traem, pessoas fazem coisas terríveis, brigam, tantas coisas quando estão alcoolizadas, né? Fazem fiasco, passam vergonha. Então, o diabo, ele quer mesmo envergonhar as pessoas, ele quer envergonhar, ele quer criar intriga. Lembra que Jesus falou que ele veio para matar, roubar e destruir, né? Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então, assim, se você já teve problema com álcool, tem problema com álcool, você deve cortar zero, nenhuma gota, nenhuma gota. Por que você vai correr o risco de, se você não sabe parar? Porque tem pessoas que começam e não sabem parar, a hora de parar. E aí vai uma taça, uma garrafa, 2 garrafas e entendeu? Até dá ruim, né, gente? Pra não falar outra coisa. Então, você tem que ter o discernimento que você deve parar. Porque o diabo, ele faz festa quando você se embriaga. Ele faz festa, ele faz de você uma marionete. Faz de você o que, entendeu? Então, você abre um portal no mundo espiritual. Por quê? O inimigo, ele só pode entrar nas nossas vidas através de legalidade, né? O mundo espiritual é feito de legalidade. Se você não dá legalidade pro diabo, ele não tem como te tocar. Ele não tem como entrar. Ele pode até te perturbar, porque a Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, existe redor e derredor. E a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Glória a Deus por isso, acampados ao nosso redor. Então, ao nosso derredor, o inimigo está ali o tempo todo. Tudo que ele está procurando, tudo que ele precisa é que você dê uma brecha para ele entrar e agir, né, e fazer o que ele quer. Antes de ontem eu estava no aniversário de um amigo meu e a gente estava comentando sobre isso. Até sobre objetos consagrados, né? Deixa eu tomar uma água, gente. Que ele foi na casa de uma amiga dele que também estava no aniversário. E a gente estava lá comentando. E aí ele falou, quando eu fui na casa dela, tava cheio de quadro, de coisa, tudo encapirotado. O que é encapirotado, gente? É quando você bate o olho e vê. Eu já vi, eu fui pra Cuba uma vez e eu vi um quadro, coisa mais linda lá, uma pintura lindíssima, tudo. Aí eu falei, eu preciso comprar essa. Eu amo quadros, né? Eu amo cada país que eu vou, eu gosto de comprar algo que represente o país, de comprar algo que lembre daquela viagem. Então, eu vi aquele quadro, coisa mais linda, e eu comprei aquele quadro, né? Teve que tirar da moldura, enrolar ele, trazer na mão com o maior cuidado, porque era uma tela pintada, né? E aí eu cheguei no Brasil, eu mandei colocar uma moldura linda nele, pendurei na minha sala, tudo. E um dia e nem me toquei, eu tava distraída. Por isso que a gente não pode estar distraída. A gente sempre tem que orar e pedir para Deus discernimento, né? Por isso que a Bíblia fala: orar e vigiar sem cessar, né? Em espírito a gente tem que estar em oração, tem que estar em espírito, tem que estar, sabe, pedindo discernimento para Deus, que Deus abra nossos olhos espirituais. Então, pendurei na minha sala. Passou um tempo, eu tava deitada no sofá, assim, quando eu olho pro quadro, gente, eu vejo demônios no quadro. Demônios, assim,
Literalmente, entendeu? Meu Deus, eu dei um pulo assim do sofá e eu falei, misericórdia, eu tirei o quadro da parede e virei ele pra parede, entendeu? Virei ele de costas. E aí, um amigo meu foi lá em casa e eu falei assim, meu, dá uma olhada nesse quadro e vê o que você acha dele. A hora que ele olhou, ele deu um pulo pra trás, ele, meu Deus, deu aquele pulo pra trás assim, ele falou, que horror, que é isso? Ele viu também, entendeu? Mas isso são quando os nossos olhos espirituais estão abertos, aí a gente consegue ver. Enfim, aí uma missionária foi lá em casa, nós pegamos, eu quebrei aquele quadro, porque eu não quero nem saber o valor, gente, não quero nem saber o valor, se é obra de arte do fulano de tal, que custa não sei quanto, que não sei o que, não interessa, se eu vi que tem coisa ali, aí peguei martelo, quebrei aquele quadro inteiro, gente, inteiro, porque ele já tava todo com moldura, com aquela proteção atrás, com aquela madeirinha, sabe, fina, sei lá como que se chama aquilo. Peguei e quebrei em pedaços aquele quadro, taquei na churrasqueira e taquei fogo. Então, assim, por quê? Porque tem objetos que eles são consagrados, né? Assim como quando nós vamos comer, nós oramos e consagramos aquela comida ao Senhor, e se você não faz isso, você passe a fazer, tá? Porque é muito importante. Por que Jesus sempre levantava a comida, o pão e dava graças a Deus? Primeiro ele agradecia, orava pelo alimento, depois ele comia. O próprio Jesus. Agora imagina, gente, eu falei uma vez aqui em um dos devocionais que eu conheci uma pessoa, né? Hoje ele é cristão, tudo, mas ele já foi satanista. Ele foi satanista e ele começou a me falar, né? A gente almoçou junto um dia e eu comecei a perguntar pra ele como que é e como que funciona o satanismo, o que não sei o que lá. E ele foi falando, e dentre essas coisas todas que ele foi falando que acontece lá dentro, uma delas é que eles iam a supermercados e eles passavam de fileira em fileiras amaldiçoando aqueles alimentos. Exatamente, amaldiçoando aqueles alimentos, lançando maldições sobre os alimentos. Por quê? Daí eu falei, mas por que vocês faziam isso? E daí ele falou assim, porque quanto mais a gente amaldiçoava as coisas, quanto mais mal a gente fazia, mais poder a gente recebia. Tipo, mais poder o diabo dava pra eles, entendeu? Então eles amaldiçoavam aqueles alimentos. E além disso, gente, tem pessoas que produzem os alimentos e que têm impacto com o inimigo. Para quê? Para ficar rico, para ficar famoso, para ficar como muitos cantores, como muitos atletas, como muitas pessoas têm, entendeu? E ele me falou muitas e muitas coisas que não cabe falar tudo aqui agora, mas enfim, e por exemplo, alguns produtores você não sabe, tipo, se aquela indústria ali que produz aquele alimento, se aquela pessoa tem pacto ou não, se aquilo tudo é consagrado, entendeu? O que ele faz, pacto é para ter sucesso. E o diabo dá sucesso e dá dinheiro, mas a hora que ele cobra também, aí pode custar a vida da pessoa, a vida de um filho dela, a vida entendeu? Então, o diabo dá, mas ele tira, e quando ele tira muito mais do que aquilo que ele deu. Deus não, Deus ele dá e ele não tira. Pelo contrário, quando a gente honra ele, ele dá cada vez mais e nunca pede de volta. Então, ele falou da importância, né? Eu sempre, orei pelo alimento, desde que eu me converti, sempre oro e agradeço a Deus e consagro ao Senhor. Porque lá na frente a gente vai ver que Paulo, né, perguntaram para eles, a gente deve comer a carne oferecida, né, aos deuses, e aí Paulo falou que tudo é santificado pela oração, entendeu? Que pela oração a gente santifica, ainda que seja. Então, por isso a importância da gente orar pelo alimento, gente, da gente cuidar o que entra dentro da nossa casa. Outra coisa, da gente cuidar quem que a gente leva para dentro da nossa casa, porque a nossa casa é o quê? A nossa casa é um santuário, entendeu? Eu vejo pessoas levando gente para suas casas, às vezes mostra o quarto, mas se tem uma coisa que eu não faço, mas nem cavar catuça. Pode ser uma pessoa que eu conheço, tudo, eu não trago pro meu quarto, não de jeito nenhum, entendeu? Meu quarto é sagrado, minha casa já é, meu quarto então nem se fala, entendeu? Então, cuida para quem que você leva dentro da sua casa, ore a Deus antes, entendeu? Outra coisa, antes de comprar algum objeto, ore para Deus. Deus, me mostra se tem alguma coisa nesse objeto. O teu espírito vai sentir, entendeu? Você vai sentir paz ou não vai sentir paz. Se você não sentir paz, não compre. Não compre, porque tem muito... E eu já fiz isso, gente. Daí depois aconteceu de eu comprar mais 2 quadros que eu tava distraída. Por isso que a gente tem que cuidar com a distração.
Comprei 2 quadros lá que eu achei bonito, não orei, nem, tipo assim, tava na empolgação, tava montando o meu apartamento, e aí, né, faltava um monte de coisa, eu tinha que comprar um monte de coisa ainda pra montar o apartamento. Achei 2 quadros bonitos que formavam um jogo, né, esses 2 quadros. Comprei eles, passado um tempo, olhei pro quadro, mesma coisa aconteceu. Daí que eu fui ver, deu, meu Deus do céu, que coisa horrível. Mas peguei os quadros na hora, desci, peguei o elevador, fui lá e coloquei no lixo, sabe? E então, assim, a gente ter discernimento. Por que eu tô falando isso? Porque o diabo, ele procura maneiras de entrar. Ele procura legalidades, portas que lhe dão legalidade. Seja através de objetos, através de alimentos, através... Outra, cuidado com presentes que você recebe também. Sempre que você receber um presente, você consagra ao Senhor. Porque muitas pessoas dão presentes, fazem trabalhos e existe sim, gente. Você quer saber, Mari? Existe esse negócio de feitiçaria, macumbaria, simpatia, não sei o quê? Existe. O sangue de Jesus e o nome de Jesus quebra tudo isso. Mas se você tá distraído, você recebe aquilo, já é um portal para entrar na tua casa, entendeu? O inimigo já encontrou uma legalidade para entrar na tua casa através daquele objeto, através daquela comida. O pastor Thiago Brunet, ele, não sei se vocês conhecem, ele é super conhecido, né? Um homem de Deus. E ele recebeu uma ligação, de uma profeta de Deus lá. E falou assim, não coma o que você vai receber. Você vai receber doces, bombons, bolos, alguma coisa doce, não sei o que. Não come, joga isso fora, não sei o que lá. Aí tá, ele atendeu o telefone, a pessoa falou isso, né? Usada por Deus, Deus revelou pra ela. E quando ele foi ver, em cima da mesa tava de repente chegou uma caixa, assim, daqueles bombons artesanais, coisa mais linda, não sei o que, que era e aí a pessoa dá, para o pastor Thiago, não sei o que, esse presente é pros seus filhos, não sei o que, esses doces. Meu, na hora ele pegou e jogou no lixo, entendeu? Deus já tinha falado através de uma pessoa que ele ia receber. Então, assim, eu cuido muito, gente. Tem presente que eu recebo que eu nem trago pra dentro de casa. Já vai direto pro lixo. Por exemplo, eu tô num lugar, recebo um presente, não sei o quê, obrigada, não sei o quê. Quando o espírito fala, não, tem coisa aí, eu nem deixo entrar dentro da minha casa. Antes eu agradeço a pessoa, recebo tudo, mas o primeiro lixo que eu encontro eu já jogo, entende? Então não entra, eu não quero saber quanto que vale, o que vale. Eu sou radical com isso, assim, entendeu? Então, teve vezes de eu estar distraída, que nem eu falei desses outros 2 quadros que eu comprei também, que eu também vi nitidamente. Um dia Deus abriu meus olhos e me mostrou e foi direto pro lixo. Eu não tenho apego, não. Eu não vou me apegar àquilo que não vem de Deus. Então, o inimigo, ele tenta entrar através de legalidades que a gente dá, entende? Quando a gente não dá legalidade, ele não encontra portas. A bebida, a você passando do limite, é uma legalidade que você tá dando. Então, o inimigo, ele tem, né, encontrou um portal ali, encontrou uma porta para entrar e fazer aquilo que ele quer. Então, muitas pessoas cometem os maiores erros da vida quando elas estão alcoolizadas. E alguns desses erros, eles são irreversíveis. Pessoas que traíram, né? Que jamais fariam isso se não tivesse bebido. Porque, ainda que tivesse o desejo por outra pessoa, porque sentir o desejo por outra pessoa pode acontecer. A questão é o que você vai fazer com esse desejo, se você é comprometido com alguém. Tem uma frase que fala assim, eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho sobre ela. O que isso quer dizer? Eu não posso impedir que certos pensamentos passem pela minha cabeça. Por exemplo, passa uma mulher bonita na frente de um homem casado, né? Sei lá, de mini saia, com aquela roupa mostrando tudo. Tem gente que se expõe como uma carne no açougue, né, gente? É isso que acontece, sabe? Quando você... Então, ele tá expondo o corpo, tipo... E isso é falta de amor próprio, gente. Isso é falta de amor próprio. Por quê? Porque você espera que alguém queira você, que alguém te deseje pelo teu corpo. Se um homem ficar com você por causa do teu corpo, daquilo que você mostrou, ele vai te trocar por outra que tem um corpo mais bonito que o seu. Agora, se ele fica com você por causa da tua essência, da tua singularidade, porque você se ama, porque você se valoriza, porque você tem um Deus, porque você honra a Deus, se ele fica com você por causa da tua essência, aí ele não vai te trocar por outra, por quê?
porque não existe ninguém que tenha a tua essência, que tenha essência igual à tua, porque não existe nada... Deus não fez nada repetido no mundo, no planeta, né? Não existe nenhum ser humano no planeta, aquilo que eu sempre falo, nunca existiu e nem nunca vai existir alguém igual a você. Não tem, Deus nunca fez ninguém repetido. Então você é a única. Agora, se for pela carne, então ele também vai te deixar pela carne, certo? Então o teu corpo é templo do Espírito Santo. Cuida com o que você veste, o que você posta no Instagram, no YouTube, porque não tem, gente. O cara pode olhar e falar, nossa, né? Que mulherão, que gostosa, que não sei o que lá. E até ficar com você e te desejar, mas ele tá desejando a tua carne. Ele não tá vendo a tua essência. Ele não tá se conectando com a tua essência, com quem você é, com o teu espírito. Ele tá se conectando com a tua carne. E a carne é algo passageiro, entendeu? A carne, ela envelhece, ela passa, outras pessoas vão ter um corpo mais bonito que o seu. Agora, a tua essência, não. Ninguém te supera na tua essência, entendeu? Então, cuida, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Não é uma carne de açougue para você ficar expondo pra... tem gente, esses dias eu ouvi esses dias não, esses tempos, já faz algum tempo, que uma pessoa falou assim, o Instagram hoje parece um cardápio de carnes. Daí eu olhei aquilo e falei, como? Não parece um cardápio? Tem mulheres que postam coisas lá praticamente nuas, então você vai olhando os cardápios. Ah, essa sim, essa não. Ah, quero essa daqui. Entendeu? Vai lá, vai olhando o menu, né? Pra ver o que ele vai escolher. Então, valorizem-se, gente. Meninas, valorizem-se. Um homem, ele valoriza, ele respeita uma mulher quando ela se valoriza. E quando você se expõe, você não está valorizando, você está deixando claro. O homem, ele tem aquela necessidade do quê? Da conquista, né? Isso vem lá de trás, desde dos homens primatas. Ele ia atrás da caça, tem que ter um desafio para ele. Se não tem desafio, se você não é um desafio, você perde a graça. Se tá tudo ali à mostra, qual que é a graça, né? Já se você é uma pessoa que se veste, você pode se vestir elegantemente sem ser vulgar. Então, aí ele fica tipo, meu Deus, o que tem por trás disso, né? Ele fica imaginando, se torna um desafio para ele. Agora, se ele já tá vendo tudo ali, você já tá mostrando tudo, acabou o desafio. Não tem graça nenhuma. Ele pode até sentir desejo, mas é um desejo carnal. E o desejo carnal, ele passa rapidamente, da mesma forma que ele vem, ele vai. Entendeu, gente? Então, assim, cuida com o que entra na tua casa, cuida com o que você veste, as roupas que você compra, tudo que você fizer, consagra ao Senhor, sabe? Pergunte antes de fazer, antes de comprar. Hoje, quando eu saio para comprar roupa, eu oro antes a Deus, eu oro, tipo, pelas compras, eu vou no mercado, vou fazendo compras, tudo, coloco no carrinho, e eu já oro ali no carrinho mesmo, Senhor, eu consagro tudo. Primeiro eu te dou graça, Senhor, obrigada pelo Senhor ter me dado condições, Deus, para fazer essa compra, porque tudo vem do Senhor. E eu consagro ao Senhor, eu santifico ao Senhor. Se tem alguma consagração aqui, algum pacto, alguma consagração, eu quebro tudo agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, e eu santifico esses alimentos, esses produtos, através da oração, como a tua palavra diz, no nome de Jesus. Certo, gente? Então a gente tem que estar muito atento. O mundo espiritual, ele não é brincadeira. O diabo anda o tempo todo ao nosso derredor buscando uma ocasião em que ele possa entrar, buscando uma brecha, uma porta. Então a bebida alcoólica, se você passar do limite, sim, se torna uma porta para ele entrar, certo? Se você tem problema ou já teve com bebida, então corta no zero. Para você, nenhuma gota. Não corra o risco de abrir essa porta, essa brecha, certo? Aí tá, versículo 11, continuando. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água e vinho em Caná da Galileia. Né? Eu tava falando da festa, né, de aniversário que eu tava esses dias. E aí, o meu amigo, o aniversariante, tava lá, uma amiga dele também, e ele tava falando do olhar, né? Ela começou a mostrar as fotos dela antes dela conhecer Jesus, antes dela, né, ter entregue a vida dela para Jesus, o olhar perturbado que ela tinha, assim, e ela hoje, sabe, aquele semblante leve, alegre, feliz, e a gente se divertindo, e todo mundo dando risada, e fazendo bagunça, aquela bagunça saudável.
E ficamos até a finaleira, lá fomos os últimos e dando risada. E tudo isso sem álcool, não tinha álcool na festa, entendeu? Então a gente pode se divertir, a gente pode se divertir sem o álcool, a gente pode se divertir sem as coisas que o mundo oferece, entende? E aí ele falou, meu, quando eu fui na casa dela era cheio de objetos consagrados ao capiroto. Aí ela falou, você acredita que ele começou a jogar fora o quadro de não sei quem, do artista de não sei quem lá, de não sei quem. Daí ele falou, claro, era tudo encapirotado aquilo lá, e a gente dando risada, sabe? E aí ela mostrando as fotos dela lá, antes dela conhecer Jesus, né? Antes dela entregar a vida dela para Jesus, o olhar que ela tinha, gente, a forma como ela se vestia, sabe? Expondo realmente o corpo, assim, muito, e o olhar perturbado, dava para ver o olhar, assim, perturbado. E hoje ela, elegantemente vestida, super elegante e sem ser vulgar, né? E um semblante, assim, tão de paz, um olhar tão lindo, sabe, aquela leveza, aquela pessoa leve, alegre, gostosa de estar perto. Então é isso que Jesus faz com a gente, né? Quando a gente recebe ele de todo o coração na nossa vida, ele nos transforma. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Continuando no versículo 12, fala: Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Isso no templo, na igreja, dentro do templo, entendeu? Então ele fez um chicote de cordas. Que Jesus ficou zangado. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Olha isso. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então eles estavam fazendo do templo um comércio, né? E hoje isso ainda acontece. Muitas igrejas acabam se tornando um comércio. Só sabe falar de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não que você não tenha que dar o dízimo, gente. Que devolver, né? Porque não é nosso. Porque dízimo significa 10ª parte. Mari, então, como o dízimo ele é um princípio, gente. Assim, por exemplo, quando eu não estava frequentando nenhuma igreja, né? Há um tempo atrás, quando eu estava na igreja, quando eu fui missionária, vocês sabem, eu tive uma decepção muito grande com a liderança da igreja, porém eu nunca atribuí isso a Deus, porque Deus não tem culpa daquilo que os homens fazem no nome dele. Muita gente usa o nome de Deus, é muito lobo vestido em pele de ovelha, usando o nome de Deus para usar da boa fé das pessoas, né? E se dar bem, para tirar vantagem da inocência e da boa fé das pessoas. Então, eu saí daquela igreja e não tinha mais encontrado. Fui visitando outras igrejas, mas eu não me identificava com nenhuma delas. Por quê? Porque eu já estava muito esperta, muito ligada. Então, quando eu entrava lá, eu começava a observar, eu falava, coisa da carne, não rola. E eu não ficava. Então, o que eu fazia? Com parte daquilo que o Senhor sempre me dava, eu abençoava missionários, né? Missionários, pessoas que Deus tocava no meu coração para eu ajudar. Mas sempre eu fiz isso, eu nunca retive só para mim. Por quê? Se você come toda a semente, como que você vai colher alguma coisa depois? Entendeu? Se você não tá plantando, você vai colher o quê? Se você não tá plantando, entende? Então eu orava a Deus para Deus me mostrar, Senhor, esse dinheiro aqui, quem que o Senhor quer que eu abençoe? Então, Deus me trazia pessoas, claro, em terras boas, gente. Planta em terra boa, porque terra boa, ela multiplica, você recebe multiplicado. Se você jogar semente numa terra ruim, infrutífera, a árvore não vai nascer e não vai dar frutos, né? Então, agora, se você, a partir do momento que você congrega numa igreja, que você faz parte daquela igreja, que você congrega, que você frequenta, sim, você deve, por quê? Porque aquilo ali tem um custo, a cadeira que você está sentando tem um custo, o ar-condicionado tem um custo, o aluguel daquele lugar tem um custo, o pastor
ou a pastora, o líder que vive, né, para pregar a palavra de Deus, ele também precisa sobreviver. A Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário, ou seja, aquele que se dedica a pregar o evangelho, a viver para isso, que faz só isso de tempo integral, ele é digno do seu salário, então ele merece receber, por isso ele está abençoando vidas. Mas em tudo você peça discernimento de Deus, porque tem muito lobo, muitos pastores, padres, enfim, seja né, a religião que for, tem muito lobo em pele de ovelha. E, por outro lado, tem muitos pastores, muitos padres, muitas pessoas que realmente têm o coração, têm temor de Deus, têm o coração em Deus, né? Tem muitos líderes que usam de má fé para tirar vantagem. E tem muitos líderes que são verdadeiros. Então, por isso que visitei muitas igrejas e eu não sentia paz lá. Eu via aquele sensacionalismo, aquele negócio, porque quanto maior é a tua fé, maior vai ser a tua oferta, aquela manipulação, entendeu? E a Bíblia fala que tem que ser espontâneo, porque fala que Deus ama quem dá com alegria. Então tem que ser com alegria, tem que ser algo leve. E a gente tem que ter consciência que se a gente está frequentando um lugar, se a gente está congregando num lugar, aquele lugar é sustentado como? Como que se paga o aluguel daquilo? Não é com oração, né? Como que se paga o aluguel, o ar-condicionado, o imposto, como que se paga as cadeiras, enfim, o ambiente todo, né? E sim, o salário do pastor, do líder que está ali, né, dedicando a vida dele só para aquilo, para cuidar das pessoas. Então, tá. Nem sei porque que eu entrei nesse assunto, mas enfim, talvez alguém tinha alguma dúvida sobre isso e agora foi esclarecido. Porque Jesus purifica o templo. Então, que nem eu falei, Jesus foi lá, virou as mesas, saiu chicoteando, não as pessoas, né? Mas fazendo um tendel lá pra, o que vocês estão fazendo da casa do meu pai? Porque naquela época Deus habitava em templos, né? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Existem as congregações para quê? Porque a Bíblia fala para a gente não deixar de congregar como igreja. Por quê, gente? Porque quando a gente se isola, lá em Provérbios fala quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Contra a sensatez. Porque quando a gente se isola, é muito mais fácil do diabo nos atacar, né? Tem uma espécie de animais lá na África que eles são pequenos, eles têm umas patas duras. Então, quando um inimigo, um predador maior do que eles não podem vencer, chega perto, o que eles fazem? Eles formam um círculo com as patas para fora. E eles começam a dar coice, e o inimigo não consegue, né? O predador não consegue penetrar ali e pegar nenhum deles, porque eles se uniram e todos começaram a dar coices, né, para fora do círculo. Então, com as patas duras que eles tinham, o inimigo não consegue. E assim somos nós. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, porque é muito mais fácil a gente cair quando a gente está sozinho. Por isso, se você não tem amigos, amigas, pessoas de Deus, comece a orar. Deus, me apresenta os teus amigos, as tuas amigas. Deus, me dá uma amiga que é tua amiga. Me dá um amigo que é teu amigo. Me apresenta dos teus amigos. Porque é muito mais fácil quando a gente tem, né, alguém, quando a gente está ali, tá junto com o povo de Deus mesmo. Não estou falando com religiosos, com pessoas de Deus, né, que tem o coração mesmo voltado para Deus, tem o temor a Deus. Então, hoje, muitos templos continuam fazendo, né, um comércio. Muitos líderes fazem da igreja um comércio. Por isso que você tem que ter discernimento, pedir para Deus discernimento de onde você deve congregar, né? E não aceitar a manipulação, porque tem muitos líderes manipuladores, como eu falei aqui outro dia, que não deixa nem a ovelha visitar outra igreja. Ou seja, é como se um pai proibisse um filho de ir visitar o seu irmão, entendeu? Isso é ridículo, gente, isso não faz sentido. Uma moça me mandou no Instagram, eu falei esses dias aqui, que o pastor dela, Deus o livre se alguém for visitar outra igreja. Ela é evangélica e ela queria conhecer outras igrejas evangélicas e conhecer outras pessoas, até mesmo porque ela é solteira e talvez em outra igreja ela conheça um homem de Deus que está lá, o futuro marido dela, seja o que for, e o pastor, Deus o livre. É como se fosse uma desobediência, uma rebeldia, é punido quem vai conhecer. Eu falei,
sai dessa igreja que daí não tem nada de Deus, não, porque não faz sentido, gente. É a coisa mais ridícula teu pastor não deixar você visitar teus irmãos. É a mesma coisa que teu pai e tua mãe, você tem um irmão ou uma irmã, certo? Que mora em outra cidade ou mora, né, em outra casa, em outro lugar, e teu pai e tua mãe te proibirem de visitar o teu irmão. Isso é doentio. Por quê? Porque um pai e uma mãe saudável vão querer que os irmãos vivam em união. A Bíblia fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então, como assim você não pode visitar outra igreja? Você não tem liberdade. Hoje eu estou frequentando uma igreja, eu estou congregando agora. Eu encontrei uma igreja na qual eu me identifiquei, que não tem esse negócio de manipulação, de sensacionalismo, de não sei o quê. Porque a gente, com experiência, a gente fica, como o povo diz, né? Macaco velho, você se liga rapidinho, você pega no ar quando a pessoa tá falando no espírito e quando ela tá falando na carne, entendeu? Então hoje eu encontrei um lugar que eu me identifico, que eu senti paz, que eu não vejo manipulação, nem sensacionalismo, nem nada, mas a pura palavra de Deus. Como eu conheço a palavra, não tem como alguém me enganar, porque se alguém fala alguma coisa, opa, isso aqui não tá na palavra, isso aqui é o contrário do que Deus fala, não sei o que, então eu caio fora. Entendeu? Por isso a importância de você conhecer a palavra, porque aí ninguém te engana, né? E parabéns para você que está aqui escutando a palavra de Deus. Você está adquirindo conhecimento, porque a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, ou o meu povo, e tem versões que falam, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E também fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então, além de você estar adquirindo conhecimento para não ser enganado por nenhum lobo vestido de ovelha, assim também você está aumentando a tua fé escutando aqui a palavra de Deus. Então peça para Deus, visite igrejas e naquela que você sentir paz, que você sentir que é de Deus e que você recebeu confirmação de Deus, naquela ali você fique e que você vê que não tem esse negócio de domínio, entendeu? De querer te dominar, porque nós temos o Espírito Santo que nos direciona em todas as coisas. E claro, gente, é sempre bom a gente pedir conselho para pessoas de Deus. Quando eu tenho uma causa, alguma coisa para resolver, eu peço oração para pessoas que eu confio, né? E que eu sei que me amam, que torcem por mim e que querem o meu bem. Eu peço oração e eu peço conselhos também, porque é sábio a gente pedir conselhos, está em Provérbios, né? Que a sabedoria está na multidão dos conselheiros, dos conselhos. Mas conselhos de quem? De homens e mulheres de Deus que temem ao Senhor e que não tem nenhum interesse por trás desse conselho que ele vai dar. Porque tem gente que pode te dar um conselho segundo aquilo que vai beneficiá-lo, certo? Então tenha discernimento para quem você vai pedir conselho. Versículo 17. Seus discípulos lembraram-se que estava escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então já estava escrito lá no Antigo Testamento que isso aconteceria, que o zelo pela casa de Deus, o amor pela casa de Deus ia consumir Jesus, tipo assim, ia gerar nele aquele mal-estar. Como que eles estão fazendo, tipo, da casa do meu pai um mercado, sabe? Imagina a gente trocando dinheiro, vendendo isso, vendendo ovelha, vendendo... Cara, dentro do templo eles estavam fazendo. Jesus se indignou com aquilo e foi e acabou com aquilo ali, né? Aí, versículo 18. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhe respondeu, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então eles pediram um sinal para Jesus. Jesus falou assim, destrua esse templo, em 3 dias eu levantarei ele. Mas Jesus estava falando do quê? Do corpo dele, porque o nosso corpo, o que eu falei agora há pouco, é templo do Espírito Santo. Então nós somos templo de Deus, ou seja, o Espírito de Deus habita em nós. Por isso que a gente tem que ter temor do que a gente faz com o nosso corpo, de como a gente cuida do nosso corpo, do que a gente coloca para dentro da nossa boca, sendo bebida ou comida. Entendeu? Você está colocando veneno, alimentos processados dentro do teu corpo, está prejudicando o templo do Espírito Santo. Você não está cuidando bem. Você está colocando cigarro, fumaça para dentro do templo do Espírito Santo, excesso de álcool para dentro do templo do Espírito Santo, né? Então, ele falou destrua, e os judeus acharam que ele estava falando do templo lá de tijolos que foi construído em 46 anos.
Versículo 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Então, depois que Jesus foi morto e ressuscitou, os discípulos lembraram: ah, então era disso que ele estava falando quando ele falou: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Certo? Versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele fez realizando Muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Olha só, mesmo assim, olha só, continuando. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia bem o que havia no homem. Então, Jesus não deixava se convencer por aquilo que eles externavam, né, que eles manifestavam externamente. Mas por quê? Porque Jesus conhecia o coração, Jesus tinha discernimento daqueles que eram verdadeiros e daqueles que eram falsos. Porque muitos fariseus e escribas... Muitos fariseus e escribas, né, os hipócritas lá, os conhecedores da Bíblia, os líderes, né, espirituais, chegavam para Jesus: ó, mestre, sabemos que você tem o poder, que você não sei o quê, que você é grande em sabedoria, não sei o quê, exaltando Jesus, bajulando Jesus para tentar pegar Jesus em alguma coisa, em alguma palavra distorcida, entendeu? Então, assim, cuidado com os bajuladores, cuidado. A Bíblia fala cuidado com os bajuladores, porque... né? Ele chega com voz mansa, sua voz é mansa, parece doce como mel, mas por trás esconde um coração mau. Um amigo verdadeiro, gente, ele te fala a verdade. Verdade que às vezes pode doer, mas ele vai te falar a verdade em oculto entre você e ele jamais vai te expor diante das pessoas. Ele vai te chamar e falar: amigo, assim como eu tenho uma amiga que a gente fala as coisas uma pra outra, sabe aquilo que você falou? Então, tipo, não fica legal, ou não fala tanto das suas coisas pros outros, não abre tanto a tua vida assim pra quem você nem conhece, entendeu? A gente dá o feedback porque uma tá ajudando a outra, né? Uma amiga de Deus. Então, agora os bajuladores que passam a mão na tua cabeça, que dizem sim pros teus erros, pras besteiras que você faz, esse não é teu amigo, não. Cuidado, esse quer te ver cada vez mais na fossa, entendeu? Ai, vai mesmo, amiga, se joga, sai com ele mesmo, vai lá, não sei o quê. Cuidado, cuidado, entendeu? Não tá nem aí com você, na verdade. Não tá nem aí. Isso não é amor. O amor, ele zela, ele tem zelo. As pessoas que são minhas amigas, amigos de verdade, eu tenho zelo. Eu aconselho, tipo, não faz isso. Não sai com essa pessoa. Não é um homem de Deus, é um cara que não tá nem aí, entendeu? Que um dia pega uma, outro dia pega outra, outro dia pega outra. Você vai se envolver com um cara desse? Aí o cara te conquista, porque esses caras são sedutores. Aí amanhã ele te descarta como como um objeto descartável. E aí como é que fica o teu coração? Aos pedaços. Então não se envolva, já corte na raiz agora, olha, obrigada, já diz um não, já dá um fora. Se ele insistir, fala: olha, você tá sendo insistente, já bloqueia. Eu sou radical, gente, eu sou. Radical vem do quê? Vem da palavra raiz. Raiz, entendeu? Então nós temos que ter as nossas raízes profundas em Deus. E quando você tem as suas raízes profundas em Deus, você não negocia com o diabo, você não negocia com o mundo. Você vê que algo não é de Deus, você já corta na hora. Entendeu? Então, peça para Deus abrir os teus olhos para que Ele te mostre aquilo que vem dele e aquilo que não vem. Inclusive igreja, inclusive pastores, inclusive líderes religiosos. Tem os verdadeiros, tem aqueles que amam a Deus, que temem o Senhor, que amam as pessoas, que amam as suas ovelhas. E tem aqueles que se aproveitam delas, certo? Então, que Deus te livre de lobos vestidos em pele de ovelhas, tanto liderança quanto amigos e amigas falsos, né? A minha mãe falava uma coisa, eu lembro que ela sempre falou assim: é preferível ter 50 inimigos do que um amigo falso. Porque o inimigo, você sabe que você tem que se cuidar, você sabe que você não pode confiar. Agora, o amigo falso, você confia, você acha que ele quer o seu bem, você abre a tua vida, você conta tudo e por trás ele só tá maquinando mal contra a tua vida. Então, minha mãe sempre falava: é preferível, é claro que é bom a gente não ter nenhum inimigo, né, e nenhum amigo falso, mas ela falava: é preferível ter 50 inimigos do que ter um amigo falso. Então, que Deus te mostre e abra os teus olhos se tem algum amigo falso no teu caminho.
e Deus faça uma limpa na tua vida. Uma vez Deus falou, eu vou fazer uma limpa na tua vida, porque tem pessoas que estão na tua vida que são falsas, que fingem que te amam, mas não te amam. Elas querem tirar proveito. Elas fingem que te amam porque elas se beneficiam daquilo que você dá ou que você faz por elas. E Deus começou a arrancar muita gente da minha vida que eu nem imaginava, gente. Deus começou a mostrar muita coisa. Deus começou a deixar claro. Ele não simplesmente tirou da minha vida como ele mostrou coisas ocultas, que estavam ocultas até então, certo? Então, nós ficamos por aqui hoje, né? Terminamos o João 2 e o próximo, João 3. Então, vamos orar para a gente encerrar, gente. Paizinho amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é soberana, a tua verdade é o Senhor. E a melhor forma de nós conhecermos o Senhor é através da tua palavra, é lendo a tua palavra que nós conhecemos o Senhor e a tua vontade, as tuas promessas, Deus, os cuidados que nós devemos ter, e também através da oração, Senhor, da oração, do jejum, da busca pelo Senhor, Deus, da consagração, da santidade, porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se nós queremos intimidade com o Senhor, nós devemos viver em santidade, Deus. O nosso corpo é templo do Senhor, é a habitação do Senhor. Então, dá-nos o temor do Senhor para que a gente venha cuidar deste templo que é o nosso corpo, Deus, preservá-lo de forma que honre ao Senhor, Pai. Pai, eu peço agora no nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Pai, mais do que o Senhor já tem aberto, Deus. Cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, Deus, que está ouvindo esse devocional, que o Senhor venha abrindo os olhos espirituais, dando discernimento e sabedoria, Deus. Eu profetizo sobre a vida deles, Senhor, de cada um deles, Pai, sabedoria e discernimento, visão aberta, Deus, do mundo espiritual, para que eles vejam e possam discernir entre o bem e o mal, entre, Senhor, aqueles que são verdadeiros e aqueles que são falsos. Deus, mostra para eles aqueles que são lobos vestidos em pele de ovelha. Deus, em nome de Jesus, que fique bem claro que o Senhor venha revelar aquilo que está oculto, que o Senhor venha trazer luz àquilo que está escondido, Pai. Em nome de Jesus, livra eles, Deus, de caírem no laço do passarinheiro. Livra eles das tentações, das armadilhas, Deus, dos laços que o inimigo prepara. Livra, Senhor, de toda armadilha, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê livramento, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor comece a mostrar para cada um deles quais objetos que tem na casa deles, Deus, que foram consagrados a demônios, Deus, que as pessoas chamam de outros deuses e que não existe outro Deus senão o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, e somente Pai, Filho e Espírito Santo, somente o Senhor é Deus, porque os três são um. Fora isso, Deus, são demônios chamados de deuses. Então, Deus, se tem alguma coisa na casa deles consagradas que o Senhor esteja mostrando para que eles possam estar fazendo essa faxina, Deus, tirando das suas casas tudo aquilo que é que abre portas, que é uma legalidade para Satanás entrar na casa deles, Deus, e fazer festa e fazer aquilo que quer, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que têm problema com álcool, que o Senhor esteja libertando, Deus, que o Senhor esteja dando equilíbrio, que o Senhor esteja, Deus, arrancando a vontade de beber, Pai. O Senhor pode fazer isso, o Senhor nos criou. O Senhor que nos formou, o Senhor nos conhecia antes que nós existíssemos, Deus, o Senhor já conhecia. O Senhor viu o nosso corpinho sendo formado no ventre das nossas mães. Então que o Senhor esteja, Deus, nos livrando de toda armadilha, de toda cegueira espiritual, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, escancara, Senhor, o mundo espiritual para que nós possamos ver claramente aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem. Deus, afasta de nós os falsos amigos. Deus, afasta de nós, Deus, aqueles que não são teus amigos, que estão no nosso caminho. Afasta de nós aqueles que não querem o nosso bem verdadeiramente, Senhor, e traga para as nossas vidas os teus amigos, as tuas amigas, Deus, aqueles que estão buscando um lugar, uma igreja para congregar, Senhor. Mostra para eles a verdade, Deus, que o Senhor os leve a um lugar onde há um líder, uma liderança, Senhor, que ama e que teme ao Senhor, Deus, onde eles serão edificados, alimentados, terão amigos e amigas verdadeiros que temem o Senhor, que falam a mesma língua, que vão aconselhá-los de forma sábia, Senhor, para livrá-los do laço do passarinheiro e não um conselho que vai empurrá-los para um abismo, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos dos falsos
nossos amigos, Pai. Livra-nos, dá-nos discernimento. Senhor, nos esconda no teu esconderijo, nos reveste com as tuas armaduras. Senhor, calça os nossos pés com o calçado da preparação do evangelho da paz. Reveste-nos com a couraça da justiça. Cinja os nossos lombos com a verdade. Coloca em nós o capacete da salvação e leva todos os nossos pensamentos, sentimentos, raciocínio, lembranças, ideias, sugestões, todo o ouvir, o ver e o falar cativos à obediência de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Dá-nos a espada do Espírito, que é a tua palavra, e o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, como diz a tua palavra em Efésios 6:10, Pai. Em nome de Jesus, nos reveste com as tuas armaduras. Senhor, livra-nos das armadilhas. Senhor, fere de cegueira, de mudez, de surdez e de imobilidade todos os nossos inimigos, Deus, todo o mal, tudo que quer se levantar contra a nossa vida, que não nos encontre. Nos blinde, Senhor, blinde as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos carros, nossas empresas, funcionários, os chefes, Deus, tudo aquilo que leva o nosso nome, tudo aquilo que diz respeito a nós, Deus, que o Senhor esteja blindando, guardando agora, em nome de Jesus, Pai. Leva-nos ao nível de intimidade cada vez mais profunda com o Senhor. Queremos te conhecer, Senhor, cada vez mais. Queremos te adorar em espírito e em verdade, como diz a tua palavra. Queremos te amar, Senhor, acima de todas as coisas. Deus, eu posso falar por mim, não há nada neste mundo que eu deseje mais do que o Senhor. Não há nada neste mundo, Senhor, nem bens, nem fama, nem nada, Senhor, que eu deseje mais do que a tua presença, Pai. E que assim seja com os meus irmãos também, Senhor, porque a tua palavra diz que quando nós buscamos o Senhor, o teu reino, em primeiro lugar, todas as coisas das quais nós necessitamos nos são acrescentadas. O Senhor falou, Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então todas as coisas serão acrescentadas, todas essas coisas quais? As coisas que nós precisamos e que o Senhor sabe que nós precisamos delas. Paizinho, obrigada pelo teu amor, pelos teus cuidados. Nos esconda, Deus, debaixo das tuas asas. A tua palavra diz que o Senhor nos esconde, Deus, no teu esconderijo. Guarda-nos, Pai, como a menina dos teus olhos, Senhor, e nos abençoe, nos dê discernimento e direção em tudo aquilo que nós formos fazer, Senhor. Desde as coisas mais simples, Deus, desde uma compra no supermercado, desde um presente que recebemos, desde uma palavra que falamos. Deus, não nos deixe abrirmos o nosso coração para aqueles que não são segundo o teu coração, que não são teus amigos, que não são verdadeiros, Deus. Guarda-nos, Deus, de cairmos em ciladas de falsos amigos. Afasta e arranca do nosso caminho quem o Senhor tiver que arrancar. E traga as pessoas, Deus, segundo o teu coração, para os nossos caminhos, para as nossas vidas, Pai. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, no nome poderoso de Jesus. E é isso, gente, nós ficamos por aqui. Sempre peça, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. A palavra de Deus diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e não negará. Então peça sempre, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, abra meus olhos espirituais e me mostra a verdade sobre fulano de tal, sobre ciclano, sobre essa situação. Eu devo ou não fazer isso, Senhor? Em tudo você coloca Deus e pede o conselho dele. Porque quando você coloca Deus à frente, em primeiro lugar, quando você chama ele para ser sócio da tua empresa, para ir contigo no teu trabalho, tudo, você vai ser bem sucedido. Quando você honra o Senhor, coloca o nome do Senhor em tudo, você vai ser bem sucedido. A Bíblia fala: consagre ao Senhor tudo o que você fizer e os seus planos serão bem sucedidos. Certo, gente? Então não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, nos teus grupos de WhatsApp, de deixar a tua curtida, o teu comentário, nem que seja um coraçãozinho de comentário, porque o YouTube entende que isso é um conteúdo relevante e vai entregar para outras pessoas, e assim você vai estar abençoando outras vidas, certo? Não retenha só para você, tá bom? Quanto mais você transborda, mais você recebe de Deus. Então tá, um beijo grande, que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente siga firme, Deus, siga firme nos caminhos de Deus, sem se deixar ser contaminado ou manipulado pelas coisas do mundo, tá bom? Um beijo grande, meus amores, fiquem com Deus.